Fala Galo, tudo certo? Hoje nós vamos falar de 5 atletas que movimentaram o noticiário atleticano na data presente. Vamos lá! Começando pelo primeiro nome, o nome dado por Guilherme Frossá, Renan Lodge, lateral esquerdo, que está em vias de ser contratado pelo Atlético. Vem como uma oportunidade, estava sem contrato, tinha contrato até 2028 e sofreu e fez, na verdade, proporcionou a si mesmo uma rescisão unilateral junto ao Al Hilal. Isso porque, devido a uma quantidade de estrangeiros, ele foi cortado, meio que cortado do campeonato nacional. E aí ele teria só a Copa de lá para poder atuar, o que daria pouca exposição para um jogador novo e que ainda sonha com a seleção brasileira. Aí o que ele fez? Pediu a rescisão e por isso estava sem contrato com nenhum clube. E aí o Atlético foi lá e avançou nas tratativas. O que a gente obteve com gente próxima ao atleta é que a negociação tende a terminar o quanto antes, e isso é importante para todo mundo. Basicamente, seria um contrato de 5 anos com o Clube Atlético Mineiro, a pedido de Jorge Sampaoli. Ele jogou no Atlético Paranaense, no Atlético de Madrid, tem ótimas referências e sim, está muito perto de ser anunciado como notícia importante para esse final de ano do Atlético, um lateral esquerdo para o Galo. E aí muita gente se perguntou ao longo do dia, poxa, mas se o Atlético está contratando o Renan, basicamente desiste-se do Juninho Capixaba. Mas o que a gente obteve é que não. O Atlético continua interessado no Juninho Capixaba e pode ter também este atleta sendo efetivado nas próximas horas. Esse quebra-cabeça leva a outra conclusão. Primeiro, concluindo sobre o Juninho Capixaba, o que acontece? Há uma possibilidade de envolvimento de atletas. Houve colegas que disseram que o Patrick poderia estar envolvido e também o Reinier. O que a gente tem de informação? É que o Atlético teria e gostaria de ver o Patrick sendo negociado nessa situação com o time do Bragantino, mas o Reinier é uma incógnita, porque a ponta, gente próxima ao atleta, entende que ele deveria ficar no Atlético e que, a princípio, não teve comunicado algum de uma eventual negociação para que o Reinier deixasse o Atlético para ir para o Red Bull Bragantino. Nada foi comunicado à ponta do atleta. E na ponta do Galo, o que a gente soube é que o Atlético tem o interesse de reposicioná-lo e que faça um bem bolado para, talvez, Patrick e Reinier comporem uma saída para a vinda do Juninho Capixaba. Qual que é o enviesamento, o ruído nessa comunicação? É que, de fato, o Reinier ainda tem esse contraponto. O Atlético aparentemente deseja realocá-lo, mas ele ainda não tem comunicado de nada e pensa que vai estar aqui no ano seguinte. Então, tá montado o quebra-cabeça aí, né? Ainda não tá montado o quebra-cabeça. Enquanto isso, você deixa o seu joinha aqui para eu te contar sobre o que monta esse quebra-cabeça, se de fato vem o Renan Lodge, pode vir o Capixaba, mas quem estaria de saída? Pois é, Guilherme Arana pode deixar o Atlético. Guilherme Arana, que é ídolo do torcedor atleticano, para muitos é um ídolo, é o Homem-Aranha do Atlético, ganhou vários títulos aqui, 6 mineiros, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa dos Campeões do Brasil. Então, muitos títulos, mais de 200 partidas com o Atlético, chegando ali na casa próxima de 300 de partidas com o Atlético. Mas, de fato, quando você vê dois atletas na lateral esquerda podendo vir desembarcar em Belo Horizonte, óbvio que o Atlético não vai manter um jogador de seleção brasileira com salário alto, que é o Guilherme Arana. O que a gente obteve é que ainda não há nada concreto, mas que o Fluminense, sim, parece que o Guilherme, agora eu vou dar o crédito aqui ao Gabriel Amaral, que essa notícia foi dele. Segundo ele, o Gabriel Amaral, já haveria uma proposta do Fluminense para o Atlético para que Arana fosse desembarcar nas Laranjeiras. Então, agora sim a gente monta o quebra-cabeça. A gente tem Renan Lodge quase fechado, Capixaba negociando
e o Arana podendo ir embora. É uma possibilidade muito, muito factível de que o Arana não esteja no Atlético em 2026. Para fechar, duas últimas rapidinhas. Falamos sobre a questão do Hulk. Ninguém assim próximo ao Hulk gosta de falar muito, né? Evitam qualquer conversa, mas a gente conversa com muita gente, com gente que tem conhecimento do que o Hulk gosta, do que o Hulk não gosta, de gente lateralmente próxima à vida do Hulk e também gente ligada à vida do Atlético. O que se tem é que houve um desgaste durante a temporada, que é importante dizer, na relação Hulk-Paulo Brax. Isso ninguém vai afirmar para vocês, ninguém vai falar abertamente, tem um desgaste, se você perguntar para um, para outro, eles vão negar, mas há um desgaste na relação em função de algumas coisas que foram ditas, de algumas situações que o Hulk se sentiu não tão protegido pelo diretor executivo do Atlético, ou seja, em algumas situações o atleta, o Givanildo, o Hulk, teria se sentido desprestigiado, exposto e não guarnecido, não defendido como ele achou que deveria pelo CSO do Atlético. Então, estou afirmando aqui uma questão de bastidores. Ninguém vai falar isso, mas, de fato, há uma situação que gera um pouco de ruído na relação e que faz com que essa situação não seja tão fácil de ser estabelecido. Hulk tem o desejo de ficar no Atlético, pelo que a gente sabe, não gostaria de sair para clube nenhum do Brasil, mas só as próximas horas, os próximos dias vão dizer sobre essa situação, porque, como eu disse, o Hulk gosta muito do Atlético, a intenção é dele ficar por aqui, mas algumas situações desgastam e desgastaram essa relação ao longo da temporada, por isso um X, uma incógnita, uma questão a ser resolvida nos próximos dias sobre a questão de permanência do Hulk, que a princípio não gostaria de jogar em outro clube do futebol brasileiro. Isso é uma apuração nossa, não estou colocando aspas na boca de ninguém, mas é porque a gente capta muita coisa e a gente sabe do que a gente está falando. E para fechar, Rony. Rony tá... o Rony não necessariamente, mas as diretorias do Atlético e do Santos estão em conversa e há um início de negociação para que o Rony desembarque lá em Santos e o atleta possa vestir a camisa do time peixeiro. Tem nada fechado, está numa situação ainda de tratativas iniciais, mas há sim o interesse do Santos em ter Ronielson lá na Baixada Santista. E você? Diante de todas essas possibilidades, Arana podendo sair, Hulk na incógnita, Rony em conversas iniciais com o Santos, Rian Lodge chegando, Capixaba também podendo aportar aqui, chegar em Belo Horizonte. Tá gostando? Gostou dessas notícias que a gente passou aqui, dessas questões que juntam notícias, informações e bastidores? Deixe seu like e te agradeço muito. Se te faz bem, vem. E se te faz mal, tchau. Boa noite.